Amém. Hoje é Quarta Estratégia com o nosso pastor Tony Medeiros, e eu já chamo esse homem de Deus aqui que tem me ajudado, me orientado todos os dias. Meu pastor, vem para cá, a sala é tua. Fica à vontade no meio de nós. Bom dia, graça e paz. Amém. Deus abençoe a todos. Falar um pouquinho nessa manhã, Mônica, da junção de igreja com pessoas. A igreja, ela é composta por pessoas e a igreja contém pessoas. Isso parece aquela aula que a gente estudou, né, de contém, está contido. Isso, mas é exatamente isso, né? E eu queria falar um pouco sobre uma igreja que nós estudamos aqui no Transbordo, né? Aqui na sala nós estudamos sobre Tessalonicenses. E o apóstolo Paulo faz uma referência elogiosa sobre 1 Tessalonicense, lá no capítulo 1, no versículo 6. Ele diz uma coisa que muitas igrejas hoje queriam chegar a esse nível que Tessalônica chegou, né? Ele diz assim no versículo 6: Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis, tanto na Macedônia como na Caia. O que eu vejo aqui, gente? Eu vejo que a igreja ela vem se modelando nos exemplos. Tessalônica, ela se modelou no exemplo da Igreja de Atos dos Apóstolos. A gente já falou aqui também, a Igreja de Atos dos Apóstolos, ela começou com 12 pessoas, foi para 120, foi para 3.000, foi para 5.000, foi para 10.000 pessoas, e ela continuava crescendo, apesar de toda a dificuldade, apesar de todos os problemas, a igreja sempre crescia. E se a gente for ver Tessalônica, ela estava numa região grega dominada pelos romanos. Então, o apóstolo Paulo ele comenta no decorrer dessa carta das tribulações, das grandes dificuldades que essa igreja passou. Mas eu fico pensando assim, tanta dificuldade com a influência grega e com o domínio romano. O texto que nós lemos aqui diz que também ela replicou o que ela aprendeu lá em Atos. Ela foi exemplo, ela teve como exemplo a igreja de Atos, e ela disse que ela foi exemplo para as igrejas da Macedônia e da Acaia. E aí, Mônica, eu fico pensando que Deus trabalha com essa questão de exemplos e de modelos. E trabalha mesmo. Porque quando ele cria o primeiro homem, o que ele diz? Façamos o homem conforme o nosso modelo. Não é assim, né? Conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Homem é o nosso modelo. E aí, voltando aqui para essa questão dessa junção de igreja com pessoas, a gente vê que Jesus ele sempre falava disso. Eu lembro que João 13, acho que é versículo 15, ele diz assim: Eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. O apóstolo Pedro também falava isso em 1 Pedro, capítulo 2. Ele diz assim: Porque Cristo nos deixou um exemplo para que possamos seguir os seus passos, os seus caminhos. E eu acho que o clássico, né, do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:1, que ele diz: Sede, pois, meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então a gente vê pessoas imitadoras que são modelos. E a gente consegue ver agora igrejas imitadoras que são modelos.
Então, quando a gente faz uma junção disso, é um crescimento, é um processo de fazer igrejas saudáveis que crescem e pessoas que crescem, pessoas saudáveis. Jesus brigava tanto com isso que uma vez os discípulos pararam para ouvir a pregação dos fariseus. Eu não sei se eu vou lembrar aqui o versículo, mas eu acho que isso está em Mateus. Eles param para ouvir, está em Mateus 23. Eles param para ouvir a pregação dos fariseus. Jesus deixa eles ouvirem a pregação, estavam num culto, né, vamos dizer assim. E Jesus chega para os discípulos e diz assim: olha, façam tudo o que eles estão dizendo, mas não faça nada do que eles fazem. Oh, meu Deus! Olha aí, a preocupação de Jesus com essa questão de referência, de modelo. Por que isso? Porque quando a gente vai perdendo essa referência, Mônica, a coisa destoa, fica diferente. Vocês sabem, eu trabalho há mais de 20 anos na área automobilística, e sempre que eles iam lançar um novo modelo de carro, eles botavam lá o protótipo. Antigamente era um protótipo físico, hoje é um protótipo já digital, onde você acessa, você tem o modelo do paralama, do farol, do parafuso tal. Nada disso, Lila, pode ser mudado. Eu, apesar de trabalhar mais de 20 anos, eu não posso chegar lá e dizer assim, Volkswagen, tem um parafuso aqui que eu quero mudar. Eles me mandam embora. Mas não vai mudar mesmo. Não muda. Porque é um protótipo. Protótipo é um tipo de carro perfeito. E a igreja protótipo é um tipo de igreja perfeita. E aí, quando ele diz assim, sede meus imitadores, meus devia ser dele, de Timóteo e daquela turma de discípulos que Paulo tinha, como eu sou de Jesus. Mas aí, Mônica, falar de Paulo agora não vai dar. Tinha que ter pelo menos umas 20 salas dessa de quarta-feiras aí para poder falar, de quarta estratégia, porque é muita coisa. Nós iríamos falar simplesmente do apóstolo Paulo. Mas também falar de Jesus também como exemplo, como modelo, é complicado, mas a gente vai tentar porque o tempo não dá. Aqui teria que ser, sei lá, uns 6 meses só disso daí, não tem jeito. Então vamos falar de Jesus, porque ele fala, ó, vocês estão sendo referência para duas cidades grandes, para uma região enorme da Macedônia, porque vocês pegaram o exemplo que veio de Jesus. Então, vamos tentar falar um pouco de Jesus. Eu fico pensando, Lila, de um homem que foi enxertado por Deus para vir à Terra. Deus amou esse mundo e mandou esse homem. Esse homem nasce através de Maria, mas ele tinha um propósito. Ele tinha seu Salvador, seu Emanuel, Deus conosco, Emanuel. Ele tinha esse propósito. E aí eu fico pensando, Mônica, que sabia desse propósito. A mãe também sabia, mas mãe, quando é para a filha, às vezes ela esquece algumas coisas, ela passa a mão. Mãe é mãe, né? Eu vejo aqui em casa como é que é. E aí, pai já é mais ali, né? Pai é mas mãe já é mais mole. E aí eu fico pensando, esperar 30 anos, ô Lila, esperar 30 anos. É tipo assim, Lila, ó, Lila, Deus tem um projeto enorme para a sua vida, enorme, grande.
Pensa bem, você com uns 10 anos aí, 15 anos, receber essa promessa, mas só depois de 30 anos, hein? Só depois que você fizer 30 anos. Como é que você ficaria nos 30 anos? Pensa. Não, vai chegar aos 30. A promessa é para quando chegar aos 30 anos. Como é que a gente ficaria? Sem uma unha no dedo, não era não? Quem aguenta esperar? Quem aguenta, Lina? Eu admiro as mulheres que esperam aí 9 meses uma criança nascer. Homem, homem é difícil. Espera 30 anos. E aí, de repente, se homem esperando 30 anos, abandona a carpintaria e vai ter com João Batista. Ele abandona a carpintaria. E ele chega para João Batista e fala assim: ó, eu vim para ser batizado. João Batista, não, eu não, eu vou batizar você não, você que tem que me batizar. Jesus diz assim: não, olha, importa que se cumpra toda a lei. Importa que se cumpra toda a lei. Você tem que me batizar. Por que que era assim? Porque Jesus sabia que lá em Números 4 e 2 Samuel 5:4, a maioridade era 30 anos. Ele tinha que esperar os 30 anos. Jesus poderia ser batizado aos 12? Poderia ser aos 15, poderia. Aos 20 anos, poderia ser batizado. E é Jesus, vamos pensar aqui que é Jesus que estabelece o mandamento sobre batismo. Às vezes as pessoas discutem comigo: ah, pastor, eu quero batizar, mas eu não tenho maturidade. Não, está tudo errado. Batismo é mandamento. E toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Lembra do mandamento? Mateus 28, 18, né? E 19. É eu que tenho autoridade para estabelecer isso. Ide por todo mundo, faz discípulo primeiro, batiza o discípulo e depois ensina o discípulo tudo que eu ensinei vocês. Ensina a guardar. É mandamento. Então, ele não poderia estabelecer esse mandamento se ele não tivesse passado pelo processo do mandamento, que é batismo. Lembra que ele disse para João: cumprir toda a lei. Se a gente pega Samuel, 1 Samuel, no capítulo 5, Davi só se tornou rei, só pôde se tornar rei depois de 30 anos. Eu fico pensando assim, o tempo da angústia até chegar aos 30 anos. Tempo da angústia. Eu fico pensando, Mônica, que Jesus chegou aos 30 anos, ele teve que se virar nos 30. Você já viu aquela história? Hoje em dia ninguém fala mais, né? Aí no Rio fala, Mônica, o Lila, se vira nos 30. Ainda fala isso? Fala. Ô Lila, se vira nos 30. Eu quero isso pronto. Ô Lila, se vira nos 30, dá conta disso. Ô Zita, se vira nos 30. E Jesus teve que se virar nos 30. Ele sai ao encontro de João Batista. Aí eu fico pensando, eu vou botar uma pitadinha aqui de maldade nessa conversa de hoje. Vou botar uma pitadinha de maldade. Pensar que Jesus tinha Maria, aí a partir de Marcos não cita mais José, sempre Maria. Mas ela tinha um filho chamado Tiago, um José, um Judas, um Simão e as irmãs. As pode ser duas, pode ser três, eu não sei. Mas vamos pensar que tinha 6 irmãos, com 2 meninas. Eu fico pensando, porque assim, eu tenho irmãos também. Aí quando um irmão faz uma coisa, Mônica, eles me ligam e falam assim: ah lá, tá vendo lá o que o seu irmão fez? A besteira que fez?
Isso é privilégio para quem tem irmão. Vocês não têm muito irmão, então vocês não passam por isso. Irmão é um problema. Tem uns que é solução, mas um são problema. Aí eles me ligam e aí o outro liga e fala assim: o que que ele falou de mim aí? Que na íntegra ele disse de mim? Eu falei: não, é, deixa quieto. Vamos lá, não vamos botar mais fogo na fogueira. Aí eu fico pensando, esses meninos, né? Eu fico pensando, ô mãe, Jesus abandonou a carpintaria. Depois de 30 anos, nem o fundo de garantia ele pegou. Ele saiu da carpintaria, largou tudo e foi visitar um sobrinho teu, tá de João Batista. Diz que o cara é estranho, mãe. Usa roupa estranha, roupa de camelo, né, Mônica? Talvez hoje fosse Camelo Klein, né? Calvin Klein, Lacoste, Camelo Lacoste, sei lá, umas grifes assim naquele tempo. O cara usa roupa estranha, mãe. Come gafanhoto, bebe mel, e ele não tem papa na língua. Aí Maria, né? O Tiago enchendo a cabeça de Maria. Aí Maria talvez dizendo assim, é bem que eu avisei Isabel. Esse garoto, bem que eu avisava Isabel. Gente, olha, pelo amor de Deus, hein? Você não passa isso para gente nova na fé, não, que isso aí vai dar problema. Eu estou só conjecturando aqui, estou inventando história. E aí ele vai lá para João Batista e, de repente, uma das irmãs fala assim, mãe, ele foi batizado. Aí Maria, né, queria estar lá no... Quem mãe que não queria estar no batismo do filho? Mas nem convidou a gente, pelo amor de Deus. O bicho virou a cabeça. Aí ele sai do Jordão ali, ele sai ali do Jordão e vai para o deserto da Judéia. Aí talvez o José, né, ou o Simão, não sei qual dos dois, mãe, não está no Jordão mais com João Batista. João Batista virou a cabeça dele. Agora, mãe, ele está lá no deserto da Judéia e está esperando um tempo para discutir teologia com o diabo, mãe. Ele está lá esperando o diabo para discutir teologia com ele. Aí a Maria, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Aonde foi que eu errei com esse menino chamado Jesus? Aí talvez uma das irmãs, mãe, está até hoje sem comer nada. Já vai dar 40. Meu filhinho, meu Deus do céu, porque mãe é assim, dá 11h30, a comida tem que estar na mesa, não é, Lila? Dá 8 horas da noite e a comida está pronta. Tomou café, filhinho? Não está errado, não. Mãe tem que fazer isso mesmo, né? A minha mãe faz isso comigo até hoje. Tony, você tomou café? Com 85 anos. Tony vai tomar café. Tony vai jantar. Tony. Aí eu fico pensando, Maria dizendo assim, esse garoto foi criado aqui em casa com a pão de ló. 40 dias sem comer nada para conversar com o diabo. Será que o meu filho está desviando? Com tanta gente para esse menino conversar. Vai conversar com o diabo no deserto. Meu Deus do céu. Aí esse menino sai da Judéia, sai do deserto, desce, vai no mar e começa a recrutar gente. Aí talvez o Judas lá, que nem é o traidor, é o irmão de Jesus, fala, mãe, fiquei sabendo, porque ele, irmão, sabe tudo, né, gente? Ele sabe tudo. Mãe, fiquei sabendo que ele está regimentando gente estranha. Um tal de Pedro que anda armado, o bicho não tem papa na língua, é um analfabeto de pai e mãe, pescador. Pegou ele e o irmão dele, mãe. Aí Maria deve ter pensado, mas Jesus só anda com gente que é pau torto, né? Quem conhece aquela música? Dizem que pau. Não é do tempo de você. Eu só trago música que não é do tempo de ninguém, né? Dizem que. Quem cantou aquilo, Mônica? Você que já foi do mundão, Mônica. Dizem que. Quem foi, Nascer Mônica? torto, morre torto. Pau que nasce De... torto, morre torto. Tinha essa música, não tinha? Eu lembro disso. Eu era bem pequenininho, mas tinha essa música. Então você vê que Jesus, então, Clifton, larga uma carpintaria física
e agora vai para uma carpintaria espiritual cuidar de pau que nasce torto. E Jesus diz a Pedro, mesmo que você seja pau que nasce torto, mas disse que você não vai morrer torto. A música também diz assim, eu não sou pau, posso me regenerar. É isso que a música diz. E Jesus olhava naquela carpintaria espiritual e falou assim, você não é pau que nasceu torto, você pode se regenerar sim. Um dia você vai largar essa arma. Um dia você vai deixar de ser esse Pedro colérico. Porque a gente é pau que nasce torto. E a gente precisa entrar um dia na carpintaria de Jesus, mano. Porque ele é especialista, ele foi especialista em madeira para fazer móveis, utensílios, mas também ele é especialista em pau que nasce torto e na mão dele não vai morrer torto mesmo. Mas não vai mesmo. E aí ele começa a chamar todos aqueles. E aí, já com a equipe formada, Mônica, alguém diz assim, mãe, agora ele entrou numa cidade chamada Gadara. Foi ter uma conversa com um homem, mãe, que tem mais de 2.000 demônios. Mais de 2.000 demônios. O menino mora no sepulcro. Ele mora junto com gente morta. Esse menino, mãe, é tão perigoso que ele amarra ele com corrente, bota um ferro na perna dele e ele destrói tudo. Ele tem uma força, mãe, e ele é violento. E o teu filho, mãe, foi para lá, para Gadara. Jesus quebra todos os paradigmas judaicos. Porque o judeu, ele não podia estar assim muito chegado a porco, né? A gente pega João 10, que fala da festa da dedicação. Era uma festa em protesto, porque os assírios, quando dominaram o templo de Jerusalém, isso é uma história grande, não dá para contar aqui, eles sacrificavam porcos no altar. Então, essa repulsa do judeu com os porcos é antiga. Mas Jesus quebra toda a repulsa religiosa e vai para os meios de porcos. Jesus quebra também um paradigma religioso que pode não ter contato com o morto. E ele vai para um cemitério para ter com uma pessoa endemoniada. E ele faz desse endemoniado um missionário. Porque esse ex-endemoniado quis seguir Jesus, e Jesus manda ele para a casa dele para falar do que aconteceu com ele através de Jesus. E aí, Clifton, eu vejo que Mateus 3, quando Jesus reúne de novo esses discípulos, a mãe dele e os irmãos dele ouvem falar que ia ter uma reunião de Jesus com os 12 discípulos, e eles vão para lá, para essa reunião. E a Bíblia diz que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus foram para lá para interditar Jesus, porque diziam entre eles que ele estava fora de si. Tá louco? Fazer o que esse menino está fazendo, largar um emprego fixo, largar a família, deixar tudo e ir para os lugares que esse menino foi. E eu acho que a situação iria piorar um pouco mais, Mônica, se a mãe dele e os irmãos dele fosse visitá-lo, interditá-lo, né, que não seria uma visita, seria uma interdição. Naquele tempo que ele entrou no templo, tinha os cambistas, ele vira a mesa, faz um chicote, põe todo mundo para correr. E ali, Mônica, eu tenho a impressão que até sacerdote apanhou, viu? As pessoas falam, Jesus não bate. Não bate? Jesus não bate?
Tem gente que está apanhando hoje sem chicote, porque não quer, rejeita o colo de Jesus. Tem gente que está apanhando hoje sem azorrate, porque não aceita Jesus. Não aceita o estilo de Jesus, não bate. A Bíblia diz que Deus só disciplina quem ele ama. É desse jeito. Jesus batia naquele tempo e bate hoje. Só que hoje não bate de chicote mais. É diferente. E aí, se Maria e os irmãos vissem isso tudo, ia interditar. Eu fico pensando que os irmãos falam assim, mas aqui tem psicólogo bom. Eu fico pensando, pastora Rosa naquele tempo, hein? Os irmãos ligando para ele, vem cá, ô, pastora, vem cá, já traz um remédio de uma vez que nós prendemos Jesus e nós temos que interditar ele, pastora, dá um jeito, porque de vez em quando eles ligam para a pastora, só você que pode dar jeito. Eu falei, Jesus, pastora é poderosa demais, hein? Porque assim, quando você toma uma atitude radical para mudar situações radicais, a Bíblia diz que o evangelho, a palavra de Deus, é loucura para aqueles que perecem. E pode ser loucura também para as pessoas que estão caminhando junto com você. Às vezes você vai tomar uma atitude que vai parecer loucura. Um tempo desse, eu estava em uma cidade chamada Barra do Piraí, Clifton, e aí tinha os pastores almoçando com a gente, acho que eu contei isso aqui já. E quanto tempo eu tenho aí, Mônica? Nem marquei. 5 minutos, 5 minutos. Ih, meu Deus. Tá vendo só? Falei um pouquinho só de Jesus, não dá tempo. E se eu fosse falar do apóstolo Paulo? Porque lembra que a igreja era modelo porque imitava Paulo, os discípulos de Paulo e Jesus, né? E aí o Espírito Santo falou comigo assim, Mônica, vai lá na cozinha e fala com o homem que está cozinhando. Eu falei, meu Jesus. Pensa, ô Lila, você é no restaurante, você não tem nada que entrar em cozinha de ninguém. Você não é cozinheiro, você não é funcionário. E eu me levantei, os pastores falaram, vai aonde? Eu vou ali na cozinha. Aí o pastor, que era amigo lá, falou, cuidado que o homem aí é turco, ele é bravo pra caramba. Eu fui lá, entrei lá dentro, falei no caixa lá, falei, preciso falar com aquele homem lá dentro, que tá cozinhando. Ele falou, não vai lá não, que ele é o dono, ele é brabo, hein? E hoje ele tá virado no capeta. Ela falou assim, eu não sei o que é ser virado no capeta, não, mas não deve ser coisa, não devia ser coisa boa que aconteceu para ele naquele dia. Eu falei, mas eu tenho que ir lá. Aí ela falou assim, mas moço, aí quando falou mais moço, eu entrei. Aí eu fui lá naquela cozinha do homem e falei assim, ó, Deus está mandando te dizer que a situação que você passa hoje é porque você já ouviu algumas palavras de Deus já te orientou, mas você não quis ouvir e você tapa e o homem começa a chorar, ô mãe. Eu pensei que o homem ia me escorraçar de lá porque ele era brabo, ele estava virado no capeta, ele falou assim, pô, se eu estou virado no capeta, esse cara eu vou botar ele para fora. E ele começa a chorar. E todo mundo começa a ver o homem chorar. E eu falei, moço, eu não tenho mais nada para conversar com o senhor. Ele falou, não, vamos conversar, mas eu não. Eu só vim falar o que eu tinha que falar para o senhor. E voltei. Os pastores estavam comigo e falaram assim, pastor Tony, você é doido, cara. Você é maluco. Você fazer um negócio desse aqui com um homem desse, velho. E assim, Mônica, dependendo do que você fizer no reino, alguma atitude que você tomar para mudar uma circunstância, alguma atitude radical, o nego vai dizer, essa Mônica é doida, essa Lília é doida, esse Clift é doido, essa Dona Laura são doidos. Porque é loucura para os que perecem. Acabou o tempo, né? Eita, falar de Jesus tem que ter tempo, tem que ter tempo. Aí as pessoas falam, é difícil falar de Jesus, o que eu vou falar? Gente, mas tem tanta coisa para falar de Jesus.
Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Oh, meu Deus! A gente tem que fazer uma Netflix, pastor. Aqui é Netflix, entendeu? Para a gente entender um pouquinho que o homem larga a casa, larga o emprego, vai ter com o João Batista, vai conversar com o demônio, vai consertar pau que nasceu torto. Eita, é muita coisa boa para a gente conversar, mas a gente vai aos pouquinhos entendendo. Imagina eu pegar isso tudo de uma vez. Já era, hein, dona Laura? Cheguei em Portugal em 2 tempos. Tem que ir pegando aos pouquinhos, consertando o pau que nasceu torto devagarzinho. Obrigada, meu pastor, obrigada, viu? Que privilégio ter você aqui para nos ensinar de uma forma tão leve, onde a gente ri, brinca, anota, entende. Só o Senhor faz isso. E que privilégio essa sala estar aqui aberta. Quero orar pela sua vida lá no grupo, porque a sala vai cair. Desde já, muito obrigada. Amanhã é quinta de oração, é feriado, e eu aguardo você aqui para estarmos orando juntos, viu? Obrigada, meu pastorzão. Daqui a pouco a aula sobe para você compartilhar com outro, viu? Fiquem na paz, a gente ora lá no grupo.